Olá, eu sou o Kiko Nogueira, mas isso você já sabe. Como diz a Marília, afunde o dedo no like, curta esse vídeo, compartilhe, mostre para os seus amigos, para os seus inimigos, mostre para quem você quiser e para quem você não quiser que o vídeo seja mostrado, tá certo? Bem, o Lula deu uma entrevista hoje aos sites independentes, entre eles o DCM. E eu queria destacar aqui uma questão que ele respondeu, uma questão que foi colocada pelo Zé Cássio, editor aqui do DCM, e diz respeito às Forças Armadas. Vamos lá, som na caixa, vamos ouvir. José Cássio, Diário do Centro do Mundo. Bom dia, presidente, bom dia, amigos. Presidente, o senhor falou aqui em complexo de vira-latas, depois falou na nossa cultura de servidão aos Estados Unidos, né? O senhor viveu o período da ditadura, o senhor foi vítima dela, contou que o Figueiredo saiu pela porta dos fundos, e agora o que a gente vê é um governo de conotação militar dentro de um ambiente democrático, né? Isso é um governo eleito, mas que faz a sua gestão sustentada pelo ideal do militarismo por militares. E o que a gente vê dessa turma que está aí no comando do país é gente como o Pazuello, que aprontou o que aprontou lá em Manaus. Nós temos o Braga Neto, que dispensa apresentações. O general Heleno, num avião presidencial, sob o comando dele, foi encontrado cocaína nesse avião, no exterior, né? Temos até um militar, um ministro, Luiz Eduardo Ramos, que foi chamado de Maria Fofoca por um ministro do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, para dar um nível da turma que comanda o país aí do ponto de vista militar. Então, a gente descobre, presidente, que esse pessoal, além de golpista, são entreguistas e são, para usar um português bem correto, um bando de pangaré. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: as Forças Armadas no Brasil são um caso perdido ou tem solução, presidente? Olha, nós não podemos julgar as Forças Armadas pelas pessoas que estão no governo Bolsonaro. Eu tive o prazer de conviver com as Forças Armadas durante 8 anos. Eu, sinceramente, tive uma relação de recuperação das Forças Armadas brasileiras. Sabe, a palavra correta é essa. Eles podem colocar lá nos livros deles que o governo do Lula foi o governo de recuperação das Forças Armadas brasileiras, dando a ela um mínimo de dignidade para que ela pudesse cumprir aquilo que está garantido na Constituição. A Força Armada defender a soberania desse país, defender o povo brasileiro contra interesses externos. Foi assim que a gente recuperou pagando o salário mínimo para os recrutas que não recebiam salário mínimo. Foi assim que nós fizemos, dando o direito deles a almoçar, porque quando eu cheguei na presidência, os recrutas eram liberados às 11 horas da manhã, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço para os recrutas. Nós garantimos que eles tinham que ficar o dia inteiro e almoçar. Nós criamos o soldado cidadão para dar aos recrutas, no ano que ele estava no Exército, uma profissão e depois tentar no mercado de trabalho sobreviver. Foi assim que nós recuperamos a engenharia do Exército Brasileiro para ajudar a fazer obras em lugares inóspitos, ou seja, e nós transformamos o batalhão de engenharia das Forças Armadas numa empresa poderosa, sabe, para poder nos ajudar, inclusive, a balizar preço na construção civil. Foi assim que nós recuperamos uma parte da Marinha. Fazia anos que a gente não fazia um investimento em Peró no enriquecimento de urânio. Nós fomos lá e garantimos que ia ter dinheiro todo ano para que a gente continuasse aprimorando. Foi assim que nós compramos um navio para substituir aquela vergonha do Barão de Tefé,
que eu fui visitar na Antártica, não cabia, sabe, nem o pesquisador lá dentro. Eu fiquei com vergonha de ver o tamanho, de ver a pequenez de um navio que eu admirava quando eu via a televisão falar, o Barão de Tefé, não sei das quantas, eu achava que era uma coisa grande. Resolvemos comprar navio. Foi assim que nós recuperamos a Força Aérea Brasileira, que não tinha avião para nada. E essas Forças Armadas cumpriram um papel importante durante todo o meu governo e acho que durante o governo da Dilma. Eu não posso balizar as Forças Armadas pelos que estão no governo. Eu não sei se essa gente que está no governo hoje eram aqueles tenentes que estavam quando se recusaram, sabe, quando o Geisel despediu frota. Eu não sei se eles faziam parte dessa turma, sabe, mas essa gente não representa as Forças Armadas. Eu estou convencido, por isso que eu não me preocupo muito com te falar das Forças Armadas, ou seja, que você tem um grupo de aproveitadores hoje. O Pazuello jamais poderia ser general com a formação que ele tem, com a grosseria que ele tem, com a ignorância que ele tem. Não pode um homem daquele chegar a general. Dizer que ele pensou em ir na CPI de farda porque ele seria mais respeitado. As Forças Armadas precisam compreender que não é a farda que mostra o caráter, é a formação deles. É os interesses de defender a soberania nacional. Então, eu trabalho com a certeza absoluta, sabe, de que as Forças Armadas não é isso. As Forças Armadas tem gente preocupada com o Brasil, tem gente preocupada com o desenvolvimento do Brasil, tem gente preocupada com a soberania brasileira, tem gente preocupada com a independência do Brasil. E é essas Forças Armadas que nós queremos, sabe, que prevaleça no Brasil. Nós precisamos ter uma Forças Armadas altamente preparada, sabe, armada, porque a gente precisa deles quando a gente menos precisa, mas quando precisar, ele tem que estar pronto. O que não dá é para ter uma Força Armada falida. Então, eu trabalho com a ideia, sabe, de que esses 8 mil militares que estão trabalhando no governo, na burocracia, eles certamente irão se afastar, sabe, ainda durante o processo eleitoral, eles vão percebendo que eles têm que pedir a conta. Sabe, porque eu acho que o Brasil tem que ser governado, sabe, pela sociedade civil. Os militares têm uma função constitucional que eles têm que cumprir, sabe? E eles cumprem bem quando eles cumprem a função deles. E, portanto, eu vou estabelecer uma relação, sabe, como sempre mantive essa relação. Sabe, é importante lembrar que, quando eu ganhar as eleições, eu serei o chefe supremo das Forças Armadas e, portanto, sabe, nós iremos discutir o papel das Forças Armadas, sabe, que é um papel mais nobre do que esse que está acontecendo agora. Eu não vejo problema nas Forças Armadas. O que eu vejo é falta de orientação. E que, como quem governa o Brasil não orienta nada, quem governa o Brasil, sabe, não conhece de economia, não conhece absolutamente nada. Então, ele não tem orientação. Não tem orientação para a Força Armada, não tem orientação para ir no Itamaraty, não tem orientação para a política externa, não tem nada. Sabe? E ela, bem orientada, a Força Armada pode prestar grandes serviços a esse país. Muito bom o que o Lula disse, especialmente com relação a essa falta de orientação. O que é isso? É alguém que está chegando para consertar um país quebrado e nessa área militar vai levar o que ele já construiu, que ele citou ali, essa história de refeição para os recrutas e também uma orientação, isso é importante. As Forças Armadas hoje vivem mais ou menos um ambiente, não diria de anarquia, mas um ambiente que o chefe de Estado, que é o presidente da República, o Bolsonaro, que é um militar também, ele é um bunda suja. Então, ele sequer é bom para essa classe, para essa categoria. O Bolsonaro é um sujeito que enlameia a reputação das Forças Armadas. Gostei do que o Lula falou também com relação aos seus 8 mil aí, militares em cargos burocráticos, que ele espera que se retirem assim que ele assumir. Não vai ser de bom grado, mas aquela história, aquela fantasmagoria de um golpe, não sei o quê, pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem nada, não vai acontecer. O que vai acontecer
é um presidente eleito, quem sabe em primeiro turno, legitimamente colocado no cargo pelo povo brasileiro, sem dar espaço para qualquer tipo de sublevação armada e colocando os militares de maneira pacífica no lugar que lhes cabe dentro das 4 linhas da Constituição. Esse é o recado do Lula. O Juscelino Kubitschek, quando, pouco antes de assumir, teve que enfrentar uma revolta militar também, militares golpistas, né? Ele tinha ao lado dele o Marechal Lott. Mas o que ele dizia, e essa frase ele repetia bastante, Deus poupou-me do sentimento do medo. E eu acho que é mais ou menos o que o Lula está falando aí. Deus poupou o Lula do sentimento do medo agora. Não tem essa, vou fazer isso, vou não sei o quê, não sei como é que é, quem sabe, talvez eles vão, né, pode ser. Não, ele vai assumir, vai ter as funções dele. Ele mesmo disse que está muito mais sabido com relação ao primeiro mandato, que ele não tinha ideia de quem colocar em cada arma, né, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, e agora ele já sabe quais são os nomes, ele tem a temperatura, e eles têm noção do papel histórico que ele está desempenhando agora, e de que ele tem uma orientação para o Brasil como um todo e para as Forças Armadas. Qual que é a orientação? Voltem para a caserna, voltem para o seu lugar, e deixa o Brasil crescer, e deixa a gente ser feliz de novo. Certo? Obrigado, pessoal. Tamo junto. Beijo.